E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dougcharles, canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do sexto e último episódio da temporada de Loki. Loki chega ao final da sua segunda temporada e é o que parece o final da série como um todo, porque daqui não tem pra onde ir com esse personagem, pelo menos por enquanto, e é um desfecho sensacional. Ou quando a gente para pensar, foi tudo planejado desde o começo. Todas as irregularidades que eu reclamei, olha só, não deixo pra trás não. Algumas delas são em formato de série meio problemáticas, mas isso, quando você soma da primeira à segunda temporada e faz esse Ouroboros aí, tá ligado? A cobra que morde o próprio rabo, você fica impressionado, porque sim, foi uma jornada que já sabia aonde queria chegar, e isso é bem interessante e eleva muito o patamar de Loki como uma das melhores coisas que a Marvel já fez. A segunda temporada compensa os erros da primeira temporada, e os erros da primeira temporada, quando você vê como um todo aqui no final da segunda temporada, fala assim, cara, fazia parte do plano. Saca? Então, por mais que eu desgoste ou goste de alguma coisa ou outra, esse final e essa temporada como um todo, vamos ser sinceros, que temporada, que final e que conclusão. Mas antes da gente continuar crescendo e conversando e falando sobre, crescendo que nem a AVT agora, né, que agora só tá aflorando agora as novas linhas temporais, e isso é bem interessante, mas a gente vai conversar mais sobre. Você se inscreva aqui no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma e vocês saberem das novidades que estão saindo aqui do canal. Então se inscreva, deixa o like, se puder se tornar um padrinho ou um membro, é mais uma maneira de você ajudar, são mais de algumas maneiras de você ajudar o Dougcharles aqui, tá ligado? Essas pessoas que aparecem no final do vídeo, esses nomes aí, são pessoas que já ajudam o canal. E vamos falar da série, que a gente vai por exato momento que Loki aparece ali e tenta salvar o Victor Timely novamente, né? Ele pegou esse poder aí de controlar o deslize temporal, ele vai parar ali e ele tenta, e logo na primeira vez você já fala isso, já vai dar errado, e ele dá errado, ele vai tentando, e tentando, como eu tinha suspeitado na minha análise anterior, ele vai tentando até dar certo, de uma maneira e de outra, voltando um pouco mais, tentando estudar sobre isso, pegando a galera lá, o Victor Timely, quando ele tava com a Renslayer ainda, então cada vez mais cedo no tempo tentando entender, até o momento que ele volta, quando o Victor Timely é trazido pra AVT e conhece o Obi e tal, e aí o Loki explica todos os planos, e o Loki tá, meu Deus do céu, tentando resolver tudo, e nesse momento ele percebe, cara, pra eu saber tanto de física quanto vocês sabem, você e o Victor Timely, quanto tempo eu preciso? Ele falou assim, ah, cara, isso é impossível. Ele falou assim, não, mas se eu precisasse realmente saber quanto tempo eu precisaria, aí ele fala que ia levar uma vida inteira, muito tempo. E aí o Victor Timely fala séculos. E aí séculos depois aparece o Loki, ou seja, ele ficou nessa por muito tempo, nesse pesadelo contínuo de ver ele falhar cada vez mais e perder. E essa rima é muito importante, muito interessante, porque o Loki é um personagem falho e ele perde desde sempre. E é o cara que perde e continua perdendo, mas continua tentando e ele continua perdendo. E aqui ele vai e eleva isso, mano, até o máximo possível. E quando ele volta depois de séculos que ele vê, ele se torna um cientista incrível e não sei o que, ele já sabe todas as variantes que vão dar errado. Ele consegue fazer o Victor Timely sair e não sair explodido, já começa por aí, e chegar ali até o negócio que vai lançar o Tear Temporal pra aumentar ele, né? E quando ele consegue, depois de uma cena bem bonita ali e tal, o Loki falando, vai, você vai conseguir, a gente vê os nossos heróis ali e tal, e depois desse momento eles conseguem lançar, o Victor Timely retorna, as coisas parecem que estão, né, os anéis ali do Tear estão aumentando para caber mais variantes, porém, contudo e entretanto, eles percebem que algo tá errado. E eles conversam e percebem que o Tear Temporal tá tentando expandir o infinito. Como é que se expande o que já é infinito? Não dá. Então, ele, por mais que ele se expanda, novas variantes, novas ramificações vão acontecer infinitamente. E por mais que eles consigam aumentar a capacidade do Tear Temporal, o que é mais do que o infinito? Entende? E isso é muito interessante. Então o resultado daquilo é, no fim das contas, a catástrofe. Não tem jeito. Isso vai dar ruim, né? E aí o Loki percebe, fala, então eu preciso voltar no momento que aquele que tudo que permanece morre. Porque se ele não morrer, nada disso vai acontecer, né? Nada disso vai acontecer. E quando ele volta
e ele encontra a Sylvie de novo, ele luta com a Sylvie de novo, ele para, ele vê toda aquela cena e o humor da série, lembrando aqui que a série também teve bastante humor, né, durante as 2 temporadas, mas nessa aqui um pouco mais refinada, na minha opinião, num ritmo de série inglesa, saca? Então até nisso a série conseguiu acertar os pontos, e aqui depois daquele humor físico, meio trágico, o Loki e aquele que permanece conversam parando o tempo. Primeiro, aquele que permanece fala assim, quando você aprender... você não aprendeu a parar o tempo ainda? Então quando você aprender, você volta aqui, né? E aí ele fala assim, quem disse que eu não aprendi a parar o tempo? Isso é muito maneiro, tá ligado? E nesse momento você fala assim, cara, o Loki tá muito apelão, ele tá aí há muitos anos, ele tá sabendo muita coisa. Tanto quanto aquele que permanece. E aquele que permanece planejou isso até então. Tipo, cara, não tem o que fazer. O Tear Temporal tem um modo de segurança. Qual que é o modo de segurança? Quando as ramificações são demais, ele explode e reinicia tudo de novo. É como a reencarnação, ele diz, né? E você vê e fala assim, então pra esse ciclo parar, o Tear Temporal não pode existir, saca? Só que se o Tear Temporal parar de existir, vai ter as variantes do Kang. O que é pior? Qual é o mal menos pior? Né? E aí você vê eles entrando numa conversa ali e o Loki falando que vai tentar impedir ele de algum jeito e tal, mas é uma conversa muito civilizada, até porque não tem o que fazer, os dois são extremamente poderosos, né? Nesse nível de poder, o que eles vão fazer? Brigar na mão? Não faz nem sentido, né? Então a série não faz isso. E o mais legal é que o Loki decide enfrentar ele de outro jeito. Então ele encontra quem? O Mobius. E quando ele encontra o Mobius, ele conversa com o Mobius e puxa do Mobius o propósito, porque é disso que a gente tá falando. Um cara que queria pertencer desde o episódio passado, ele queria pertencer desde sempre, na sua família, em outros lugares, e agora que ele aceitou e conseguiu uma família nova, essa família, assim como todo o multiverso, na verdade todo o universo, tá explodindo, e ele quer impedir isso, ele quer ficar com essas pessoas, né? E ele vai atrás do Mobius, conversar com ele, trocar ideia, e ele percebe que o Mobius tem um trauma muito grande, que ele não fez o que tinha que fazer uma vez. E muita gente morreu. Muita gente morreu. E ele tem aquela cicatriz assim, e aí ele fala, cara, não tem conforto. A vida não é sobre conforto, a gente não faz o que faz por conforto. Você escolhe o fardo que você quer carregar e carrega. Mas seja o homem que carregue o fardo, não evite o fardo que você pode e precisa carregar. Nessa hora, o Loki entende. O Loki entende e volta pro momento onde as coisas vão explodir ali, aquela coisa toda. E ele vai sem nada, né? Ele vai sem nada, ele desce ali e vai entrar no espaço onde tá o Tear Temporal ali, sem proteção, sem nada. A Sylvie até tenta ali, junto com o Mobius, não vai, não faz isso, não sei o que. E ele fala, eu sei o tipo de Deus que eu quero ser, né? Eu sei quem eu quero ser, o tipo de pessoa que eu quero ser pra mim e pra vocês. E aí ele entra lá e começa uma mudança no traje dele, ele começa a ficar com um traje nórdico, aquele traje começa a ser construído assim, enquanto deveria ter explodido, não é mesmo? Ele tá tão poderoso que ele consegue resistir àquela radiação temporal, e ele, através da magia, expande o Tear Temporal até explodi-lo. E aí, na teoria, todas as ramificações que estavam ali, né, naquele Tear, pegando todas elas, transformando numa só, ficam soltas e morrendo. E aí o Loki pega uma por uma e começa a energizá-las, colocando a sua magia nessa parte da linha do tempo, para poder ela existir, para ela continuar crescendo, continuar evoluindo, né? E aí o Loki vai pegando uma após outra e vai segurando e tal, e aquilo vai se formando numa grande teia, na verdade não uma teia, um ramo de raízes enormes e enormes, cada vez mais conectadas, e você vê o peso do Loki carregando aquilo, indo até o fim dos tempos ali, onde estava aquele que permanece, e ali ele senta num trono e junta todas as linhas, todas as ramificações da linha temporal, né, baseada nessa linha temporal deles, e junta tudo aquilo e explode e ramifica, né, todas elas, energiza todas elas, prendendo o Loki ali, e ao mesmo tempo a câmera vai se afastando e vai dando aquela sensação de emaranhado ou de raízes de árvore, como eu falei pra vocês. A câmera vai virando e aparecendo a Yggdrasil. A Yggdrasil é a árvore do mundo, né? É a árvore que representa a vida, é a árvore do mundo, dos 9 reinos da mitologia nórdica, e isso é fantástico. Meu Deus do céu, cara, é uma das coisas, eu que sou fascinado por mitologia tanto grega, nórdica e outras egípcias e tal, por aí vai, pra mim é fantástico
a Marvel acertar tanto, né? Até porque eu já desgostei de algumas coisas, tipo o Ragnarok que a Marvel fez. Eu gosto do filme, mas eu não gosto do Ragnarok em si e tal, mas por conta dessa minha paixão por essas histórias e tal. Eu sei que é só uma mitologia, é só uma coisa minha, mas aqui o cara que é o deus da mentira, que controla o tempo, agora, que queria pertencer a algum lugar, ao coração, a energia vital da Yggdrasil e que sustenta todos os reinos, são 9 reinos da mitologia nórdica, mas aqui no caso do multiverso, todas as ramificações dessa linha temporal, ampliando o multiverso, é o Loki, que é um cara que não queria pertencer, que queria pertencer e não era aceito por ninguém, e agora pertence a todos e a tudo. Não que ele comande, mas sem ele, nada daquilo existiria. É muito lindo, mané. Ao mesmo tempo que é triste, porque há uma eterna solidão desse personagem que se sentiu sozinho desde então, mas se sente pleno com o fardo que ele escolheu aceitar. Ele não fugiu da responsabilidade, ele não fugiu do fardo que o Mobius ensinou ele. Na verdade, que todo mundo ensinou ele aqui, e ele trouxe um dos melhores episódios de todos da Marvel. Que bagulho absurdo, que filosofia absurda. É muito legal ver um personagem que agora pode descansar, se a Marvel quiser, e se um dia a Marvel quiser trazê-lo de volta, dá pra ser feito também. Não saca? Mas é um final espetacular de uma série que foi dividida em 2 partes e que enganou a gente direitinho em vários momentos e que trouxe aí um compilado de emoções de um deus que era um deus da mentira, que era o deus da trapaça, que era o deus da inveja, que muitos dizem, mas agora é o deus que queria viver tudo isso e que vai viver através de outras pessoas, né, energizando a vida de todas elas, o tempo da vida de todas elas. Isso é muito maneiro. E vai muita viagem aí, tá ligado? Me diz o que você achou de tudo isso, o que você achou do final do Loki, da minha análise. Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários e muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até agora. Se inscreva, deixa o like, a gente se vê nos próximos vídeos. Tô num cenário diferente, eu sei, as coisas vão mudar um pouquinho, tá? Tô melhorando algumas coisas, mas a gente se vê. Tem outros vídeos aí, react de trailer, análise de séries, críticas de filmes, e a gente se vê. Beijo na bunda, até a próxima, se inscreva, deixa o like e tchau, tchau.